E eu, pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Gente, esse personagem, ele me estressa. Tipo, tem alguns animes que eu tenho ranços bem específicos e que eu não acho que saiam. E o de Boku no Hero é esse cara, o Endeavor, o pai do Todoroki. O fato de que eu detesto profundamente o personagem. Eu já comentei há muito tempo, longamente, numa live sobre isso. Eu já fiz alguns comentários mais curtos antes. Eu não gosto do Endeavor. Ele não me desce de jeito maneira. Então, eu simplesmente queria falar um pouco sobre o que aconteceu. Porque o final da última temporada, do que se trata do Endeavor em si, foi muito surpreendente. E eu acho que a gente pode começar a repensar esse lado dele, as coisas que aconteceram. Ele é um personagem que me deixa bem intrigada em certos pontos. Então, assim, temos várias coisas bem interessantes. Mas eu queria comentar um pouco sobre o início dele aí no anime, em que basicamente a gente chega com o bonde já andando. A gente sabe que o Todoroki é o filho dele, que ele é o herói número 2 e ele quer superar o All Might, que é o herói número 1. Só que o All Might, eles são água e vinho. O All Might tem um que bem caloroso, dá vontade de chegar perto, de conversar. Nossa, ele vai me salvar, yes. E o Endeavor, ele é meio sinistro, ele tem um olhar bem rígido, meio que o jeitão dele escapa, sabe? Mesmo com ele de máscara. Ele tem um olhar bem rígido, ele é bem seco, ele vai lá e faz, sobre mais frio, o que é bem irônico, porque a individualidade dele é fogo, né? Mas, enfim, a gente tem um jeito bem diferente do All Might, e ele perto do All Might pior, porque, tipo, se ele tivesse perto de uma pessoa que é ok, beleza, mas como o All Might é muito do sol da manhã, fica pior, porque ele do lado do Endeavor, parece que o Endeavor é um banho gelado, e o All Might é, tipo, um dia agradável, sabe? Com brisa fresca e um sol, tipo... Não combina. E aí, isso, não o fato, a personalidade do Endeavor não liga muito, mas o fato dele não conseguir chegar ao número 1 é foda, porque ele tá ali na carinha do gol, sabe? E ele quer chegar lá. E aí a gente começa a entrar na problemática, que é o quê? Eu não sei. Eu achei que o Endeavor já tinha entendido que ele não ia passar o All Might de jeito maneira, aparentemente não. Mas ele simplesmente decidiu que ele ia treinar um dos filhos dele pra chegar lá, pra ser o herói número 1, pra ser o melhor de todos. Porque, tipo, ele necessita desse primeiro lugar. Ele não quer só pra ele, pelo visto ele quer que seja hereditário. E nesse mundo de individualidades, e os pais, a individualidade deles mexe com a individualidade das crianças, basicamente é interessante você ter um casamento onde é um misto das individualidades vai gerar um herdeiro do caramba. Não é muito comum, mas acontece. E o Endeavor é um desses casos. Ele é casado com uma mulher que é frio. Por quê? Tem gelo, tem fogo, uma criança com os dois ia ser bem da hora. Então a gente tem aí um casamento por interesse. Isso é meio problemático. Agora, se os dois só se aturassem, ia ser tranquilo. Mas o Endeavor é bem abusivo, então ele faz o inferno na cabeça dela. Eles ficam tentando ter filho, tendo criança, até achar alguém que tem individualidade que o Endeavor quer. Então, sinceramente, ele ficou testando. Ele ficou procriando que nem um coelho até da criança que ele queria. Tipo, gente, que horrível! Que horrível! Eu achei isso muito horrível, mas ok. Aí a criança nasce, a criança é o Todoroki, né? E ele simplesmente começa a treinar a criança. Só que não é tipo, eu vou manter ela saudável, eu vou começar a adaptar ela, a individualidade dela. Se ele tivesse ajudando a criança a se familiarizar com a individualidade, ia ser uma coisa. Mas o treino dele era pesado ao ponto que a gente viu o Todoroki vomitando. Um menino tinha o quê? 5, 6 anos? Vomitando no chão, desesperado, a gente vê ele gritando. Então, assim, ele pega bem pesado, ele tem um abuso muito forte em relação ao Todoroki. Porque o Todoroki, pra ele, é a salvação, sabe? É o futuro herói número 1. E ele é muito pulso firme com o Todoroki, tipo, muito. O Todoroki não tem acesso aos irmãos dele, ele não brinca, ele só treina. A mãe dele continua sofrendo abuso, os irmãos dele não têm acesso ao pai dele, basicamente. E ele que tem acesso ao pai dele é totalmente maltratado. Até que a gente vê no anime um ponto que a mãe dele perde a linha. E ela tá tão chocada que ela, tipo, acaba jogando água quente no filho. Ela ficou tão louca que ela jogou água quente no filho. E aí ela conseguiu aquela marca que o Todoroki tem pra cima. Então, tipo assim, gente, o nível que uma pessoa tem que chegar pra estar nisso é muito elevado mesmo. Então ela tava muito louca. E aí a gente vê o Todoroki, ele para de usar o lado do Endeavor, de birra, que não acha que ele esteja errado. Até que a gente chega a um ponto do anime, e aqui se você não viu o anime, você vai levar um spoiler muito pesado. Mas a gente chega a um ponto do anime onde tudo
acontece tudo dá errado pro All Might e o All Might se aposenta. Agora o Endeavor é o herói número 1. Yay! Só que não. Por quê? Porque o Endeavor queria conquistar isso com a própria força dele. O que pra mim foi estranho, porque, tipo, se você achava que tinha chance, por que você obrigou o Todoroki a passar por tudo isso? Pra mim, ele já tinha entendido que ele não ia ser o herói número 1, sabe? Mas aparentemente não. E aí, a hora que ele vê que ele não vai conseguir aquilo por esforço, porque ele simplesmente teve o lugar dado a ele por causa que o All Might saiu, ele fica devastado, sabe? E aparentemente, a partir do momento que o muro gigante na frente dele sumiu, que era o All Might, ele olha pra trás e fica: olha, a minha família, eu ferrei aquilo ali. Cara, que escroto, sabe? Ele simplesmente decidiu que ele vai fazer as pazes com a família. Ele decidiu, sabe? Aí eu fiquei assim, nossa, cara, vê como isso soa mal. Agora que o objetivo de vida dele saiu da frente, agora ele vai fingir que se importa, sabe? Porque eu não vejo ele se importando de verdade. Se ele faz isso só porque o objetivo dele saiu da frente. Ou seja, se aparecer um novo, ou se não tivesse saído da frente, a família ia continuar foda-se. Então eu olhei aquilo e fiquei, tipo, muito brava, sabe? O fato dele querer se redimir, sendo que ele não merece isso nem um pouco, me fez ficar mais brava ainda, sabe? Eu fiquei assim, nossa, que personalidade horrível, que personagem horrível. Eu tava muito com o personagem, sabe? Até que a gente tem um momento bem interessante. Mas pra seguir no momento, a gente tem que entender como que a família dele tá se vendo. A mãe do Todoroki tá internada faz tempão, muito tempão, e ela tá muito loucona e fora de si. Só que agora o Todoroki tá visitando ela, então o negócio tá melhorando. E aí eles já falam de trazer ela de volta pra casa. A gente tem um irmão do meio e a irmã mais velha. Vamos citar eles assim pra não complicar muito com nomes. Mas o irmão não tá muito feliz. Ele não tá. Toda vez que ele vê o pai, ele deixa claro que ele não aguenta ficar no mesmo ambiente. Que parece que ele tá com lixo radioativo sentado ao lado dele. Ele sai andando, ele xinga mesmo, ele pede desculpa pra irmã dele, porque ele quer estar ali pela irmã dele. Mas ele pede desculpa porque a irmã dele ficou tipo de mãe da família, né? Ele pede desculpa, ele sai, ele joga na cara do Endeavor tudo e mais um pouco. Ele fala que ele não consegue perdoar ele. Realmente tá além do moleque perdoar o cara. Ele não consegue. E aí tem a irmã mais velha que, coitada, ela não perdoou ele também, ela deixou isso claro, pra todo mundo que quis ouvir. Só que ela simplesmente quer família. Ela tem um desejo muito grande de ter família normal, sim. Tipo, a mãe em casa, o pai quieto no canto pelo menos, sem ser tóxico, e os irmãos em volta. Ela quer isso, ela quer muito isso. Dá muita dó. Por causa disso, ela ficou se esforçando pra tratar ele normalmente pra, sei lá, impedir que ele, sei lá, surte. Então ela mantém ele ali, e ela tenta conversar com ele, ela tenta conversar com os irmãos pra diminuir o negócio. O Todoroki é o meu favorito. Tipo, a relação dele é muito boa. Porque ele tá conversando com o Endeavor normal, a gente ouviu ele falando com o Midoriya que ele tá tentando perdoar, mas ele não tá conseguindo, mas ele tá tentando. Isso é bem legal da parte dele, é muito gentil, porque ele não é obrigado, você não é obrigado a perdoar seus agressores. Mas ele tá tentando, só que, tipo, o Endeavor, coitado, não tem paz do lado dele. Tipo, ele chega machucado em uma batalha, e aí o Todoroki, num tom deboche, fica assim, nossa, que cicatriz feia essa sua aí. No maior deboche, sabe? Cara, eu tive que pausar o anime pra rir nessa hora. Sério, velho, eu ri muito. O Todoroki, do nada, ele virou o deboche, sabe? Eu achei muito engraçado. Ele tá usando o pai, pra ele é muito... No começo ele era totalmente contra ficar trabalhando com o pai dele, mas querendo ou não, é o herói número 2. E agora é o herói número 1. Então é muito bom pra ele tá ali, deixar esse lado de que o pai dele é horrível, tentar ver o Endeavor como ele é no trabalho, que é um herói incrível. O que, nossa, me dá desgosto chamar um cara que é tão horrível com a família de herói. Mas ele é um herói incrível no trabalho, então ele precisa focar nisso em prol da futura carreira de herói que ele quer ter. Então o Todoroki é bem responsável e bem maduro, eu achei isso bem incrível. E ele vai, só que o Endeavor fica todo paizão com ele, né, no meio da agência. Ele fica tipo assim, filha, que não sei o que, sabe? Ele não tem esse, filho, sabe? Não tem. Mas ele fica meio... O jeito que ele conversa com o Todoroki dá uma certa impressão de intimidade que eles não têm. E o Todoroki meio que tá na cara dele, no meio da agência dele, com um monte de gente olhando, com os outros internos olhando, com o pessoal que trabalha pra ele olhando, ele literalmente fica assim, não vem comigo não, bancar o paizão comigo não, que eu tô aqui te usando. Caraca, cara, o Todoroki assim, tá tacando chinelo pra todo lado. Eu achei isso sensacional, ele pra mim tá tendo a melhor reação ever. Mas, enfim, por mais divertido que seja ver isso, o cara, ele acabou de ser super rude com o pai dele no meio do trabalho, com todo mundo olhando. Agora ele vai morrer, né? Não, o Endeavor abaixa a cabeça. O Endeavor ouve o Natsu gritando com ele aceita com gentileza a gentileza da menina de cabeça abaixada e com gratidão. Ele aceita o Todoroki sendo rude com ele não fala nada. Por quê? Porque sabe que ele merece. Achei o mínimo, mas achei, tipo, talvez ele queira realmente se redimir com a família. Por mais que continue soando super errado, porque, nossa, ele esperou chegar nesse nível e só porque o All Might não tá mais aí, sabe? Mas ainda assim ele quer se redimir com a família. E aí eu fiquei assim... ok, mas tá muito divertido o jeito que o Todoroki tá te tratando, então continuemos. Só que aí tem um momento que, tipo assim, o Endeavor, ele é um herói, então vilões podem tentar rastrear a família dele. E, tipo,
É meio difícil. O Endeavor é um cara muito específico, sabe? O cabelo, o olhar, não é nem a cor dos olhos, é o olhar dele, o tamanho dele. Eu olho ele e fico assim, não consigo pensar como alguém passa do lado dele e não reconhece ele na rua, sabe? E o vilão achou a casa dele e acaba colocando um dos filhos dele em risco. E é claro, vai ele, Todoroki, Midori, Bakugou, todo mundo resolver a treta. A partir daí, não só por ter metido o filho dele em risco, mas porque mesmo naquela situação o filho dele não conseguia, tipo, deixar de odiar ele profundamente, ele põe na mão na consciência e fica assim, cara, eu já me desculpei profundamente, eu sei que eu estou errado, eu posso ouvir eles me xingando o tempo todo, mas enquanto eu estiver aqui, eu não vou dar espaço para essas pessoas se curarem do mal que eu fiz para elas. Não acho que ele chegou tão profundo nessa reflexão dele, né? Mas ele entendeu que ele ali não dava bom, porque a mãe deles nunca ia voltar, porque se ela voltasse, eu acho que ela ia surtar só de olhar na cara do Endeavor. Então a mãe deles não ia voltar, nenhum dos três consegue perdoar o Endeavor no momento, mesmo que dois deles estejam tentando muito. Nenhum deles consegue perdoar o Endeavor nesse momento. Eles não sabem se eles vão conseguir. Ele tá fazendo mal pra todo mundo. E aí ele simplesmente decide que ele vai embora. Ele falou assim, olha, eu vou sair da casa e vou deixar a casa com vocês e a mãe de vocês. E ele não vai abandonar a família dele ou caçar o outro, divorciar e gozo. Não, ele simplesmente vai se afastar daquele lugar pra dar tempo pra família dele se recuperar. Se é que a família dele vai se recuperar o suficiente pra querer ter ele de volta. Ele mostrou que se importa o suficiente pra sair de cena pra que eles possam integrar com uma família. O Todoroki, que não teve acesso aos irmãos, agora tá tendo. Então eles podem os três estarem juntos. Isso é ótimo já. Porque agora o Todoroki tem, tipo... Antes ele não tinha ninguém, porque a mãe dele tava surtada e o pai dele é um surtado. Não tinha ninguém. Agora ele tem os irmãos. Aí a mãe dele, provavelmente, possivelmente, vai voltar pra casa. E pronto. É o mais perto que ele vai ter da família. Então, assim, com o Endeavor ali não dá. Talvez dê no futuro. Agora não dá. O Endeavor viu aquilo e falou... Tudo bem, desculpa por tudo, pessoal, eu vou dar uma ré e eu vou dar espaço pra vocês. Eu olhei aquilo e fiquei muito chocada, eu não achei que ele fosse descer do salto nesse nível, sabe? Eu fiquei muito chocada com o Endeavor ter feito isso e eu fiquei tipo, cara, o cara realmente pôs a mão na consciência, sabe? Então eu achei isso bem legal e o meu ranço diminuiu 90% depois dessa. Ainda acho que ele é um cara horrível, ainda acho que ele não teve um motivo nobre pra dar ré, mas a partir do momento que ele percebeu o estrago, ele fez o máximo, literalmente ele tá fazendo o máximo possível pra corrigir. Corrigir ele não vai, mas pra ser melhor. E o fato dele ter dado ré, mesmo que o que ele quisesse naquele momento fosse a família, do jeito que ele é direto com os objetivos dele, eu achei que ele ia tentar atropelar e obrigar. Não, ele deu ré. E eu achei isso muito legal. Então, assim, é um puta desenvolvimento de personagem. O que faz com que eu fique curiosa, não só pra onde ele vai, mas a que pé fica o barraco da casa dele, né? Tipo, a mãe deles vai voltar, os irmãos vão tentar perdoar, parece que tem mais uma criança aí que a gente não tinha reparado. O que aconteceu com essa criança? Eu sei porque eu já tomei spoiler, não sei o que aconteceu, mas sei quem é, mas o que aconteceu com essa criança? Então tem muita coisa pra acontecer. A novela da família Todoroki ainda não acabou, mas o Endeavor está indo pra lugares maravilhosos. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal pra mais conteúdo. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo de personagem. Bye, bye!